Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Desde 2022 estamos aqui produzindo conteúdo para você, trazendo conteúdo muito rico para você que é empreendedor, falando sobre liderança, gestão, vendas, tecnologia, performance, muita inspiração para os empreendedores que acompanham o Foguete Sem Ré, trazendo histórias de outros empreendedores e outras empreendedoras para te inspirar. E antes que a gente comece o episódio de hoje, Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, roda a vinheta. Estamos de volta em mais um episódio do Foguetão. E você que é empreendedor e acompanha o Foguete Sem Ré ao longo dos últimos 4 anos, não deixe de ler esse QR Code que está do lado esquerdo aqui da sua tela. Sabe por quê? Quando você lê esse QR Code, você vai poder entrar na comunidade, fazer parte da comunidade da Dux. A Dux é uma escola de empreendedorismo, só que diferente de outros cursos, métodos, escolas, etc., nós conectamos grandes empreendedores para trocar experiência, compartilhar conhecimento. Nós criamos uma espécie de clã de empreendedores que se conectam, se unem e trocam repertório para poder aplicar isso de verdade, sem muita teoria, sem muito blá blá blá, sem muito nhenhenhê, mas com muita prática, com muita mão na massa. E a turma que faz parte da comunidade da Dux coloca isso em prática nos seus negócios todo santo dia. A gente também compartilha muito conteúdo no Instagram, no TikTok e aqui nesta rede, trazendo um conhecimento prático sobre empreendedorismo, gestão, liderança, vendas, performance, branding, growth, tudo que você precisa para aplicar todo santo dia no seu negócio. E mais uma vez, ao longo de 143 vezes, estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu parceiro Ricardinho Sá. Seja muito bem-vindo, Ricardinho, a mais um episódio do Foguetão. Seja bem-vindo. A colina é sua. Isso vai virar uma piada interna. Depois a gente discute aqui sobre o porquê de você ter falado se a colina é sua. Porém, dependendo da colina, talvez eu não sei se eu faço tanta questão que ela seja tão minha assim. Mas fazer parte dela, né, Ricardo? Tão cedo. Você tá bem, querido? Estou ótimo. Se você pudesse descrever o Foguete Sem Ré em uma palavra, que palavra seria? Eu diria aprendizado, porque todo episódio que a gente tem por aqui, a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre se estamos fazendo a coisa certa ou não. Com certeza. Mas eu acredito que estejamos sim fazendo a coisa certa. Ao longo da sua jornada empreendedora, Ricardinho Sá, qual foi a maior cagada que você cometeu? Demorar. Eu acho que eu demoro muito para executar as coisas. Eu acho que eu esperando o momento certo. E não tem momento certo. A gente vai aprendendo no meio do caminho, uma hora a gente Será que a dupla de dois de hoje, nossos convidados de hoje, será que os caras esperaram o momento certo ou não, Ricardo? É o que veremos. Veremos? Veremos. Essa hora é a hora que eu falo, aguardemos as cenas dos próximos capítulos ou não? É exatamente nesse momento. Mas é porque vai ser nesse episódio, pô, não vai ser no próximo. Ou seja, o próximo capítulo seria o próximo episódio e não nesse, né? Ah, então é nesse capítulo. Então é neste episódio. Então aguardemos as cenas deste episódio. Deste episódio. Sensacional. Ricardinho, veja só, velho. É curioso, toda vez que eu pego aqui um pergaminho de uma turma que sai do padrão, né, da formatação convencional, né, e tem a sua vida transformada através do empreendedorismo, confesso que meu coração se enche daquele calor inspiracional, cheio de inspiração puro, e aquela certificação que realmente o que pode transformar o mundo é o empreendedorismo e a educação, né, Ricardinho? Justo. E deve ser difícil também empreender ao lado de um amigo, né? É um desafio. Existe um grande amigo meu chamado Davi Barreto, um sábio, né? Que ele sempre me disse, é muito mais fácil você se tornar
amigo dos seus sócios do que você se tornar sócio dos seus amigos. E permanecer amigo, E né? permanecer amigo. Você já perdeu alguma amizade, Ricardinho? Não, ainda bem que não. Ainda bem que não. Sociedade? Não. E você já criou sociedade com algum amigo? Já, mas era mais na época de adolescente. Ah, vamos vender coisa junto aqui. E Pega. algum sócio seu já se tornou amigo? Já. Na verdade, reforçou amizades, né? Reforçou a amizade. Reforçou a amizade. Você sabe lidar, né, com as situações. Exato. Imagine só você ser uma dupla de dois, né, formado em direito, tá? E pelo que eu entendi um pouco dessa história, um deles era motorista de aplicativo e os caras querendo empreender, né? E os caras pensaram em lava-jato, pensaram em supermercado, pensaram em um monte de negócio convencional. E hoje esses caras fazem a gestão de mais ou menos 160 veículos para motoristas de aplicativo. Vamos entender um pouquinho dessa história de hoje, mas pelo que eu entendi aqui, traduzindo inicialmente para vocês, o que é que os caras fazem? Não sei se eles recebem dinheiro de investidores, com esse dinheiro de investidores os caras compram uma frota ou os caras recebem uma frota, não sei. E através da administração dessas frotas, eles alugam esses carros para motoristas de aplicativo e o rendimento desse aluguel, dessa rentabilidade, dessa participação de resultado, vamos entender como é que funciona. Além deles ganharem dinheiro, eles devolvem o investimento no carro para os investidores, né? Acredito, né, que o core do negócio seja esse. Mas os caras que são formados em direito, né? O Marcel, que é o cara que vai falar mais hoje, e o Elan, dois amigos de faculdade, formados em direito, se juntaram, tentaram empreender em outras áreas e hoje eles estão empreendendo na LA Veículos, fazendo a gestão de frotas para motoristas de aplicativo com mais de 65 investidores, inclusive investidores fora do Brasil. Marcel e Elan, sejam muito bem-vindos. Falei certo? Falou certo. O entendimento é por aí, né? A gente não pega o dinheiro dos investidores e compra os carros. Vocês pegam os carros? A gente pega os carros, certo? Os caras compram e deixam os carros com você. Exatamente. A ideia é essa. É fazer uma gestão segura para um investidor, até porque o carro, né, é um dos diferenciais do nosso negócio, o carro está no nome dele. O investimento está no nome dele. Então, a partir de qualquer momento que ele quiser, ele pode reaver esse ativo, né, e recuperar o valor, né, que foi investido nesse veículo. Certo? Ou seja, os caras fazem um financiamento ali do carro, né? Exato. E com a rentabilidade pagam o financiamento, ainda só besteirinha quando termina de pagar o carro, né? Só rentabilidade para eles. A gente fala que na LA nós temos 3 tipos de investidores. Temos aqueles investidores que têm um capital já pronto e ele compra o veículo para poder multiplicar esse capital através dos aluguéis. Tem aquele investidor que ele financia ou pega o empréstimo e aí ele paga o financiamento desse carro com o valor dos aluguéis. Então, praticamente ele não tira dinheiro do bolso dele, então ele constrói um patrimônio, né, a médio e longo prazo, sem tirar dinheiro do bolso. E tem aqueles que realmente usam o bem para ali estar pagando uma conta do mês, né? Usa como uma renda extra. Certo? Então nós temos esses 3 tipos de investidores hoje, né? A maioria de 65 investidores é de qual tipo? Cara, eu acredito que varia mais entre os que têm o capital e os que pegam para construir patrimônio, financiado e empréstimo. Poucos são aqueles que realmente usam como uma renda extra, são a minoria. E a maioria desses caras tem 2, 3, 4 carros ali na frota. Isso, nós temos investidores que têm mais de 20 carros com a gente. Eita, Um investidor só. Sério, velho? Exato. Começou com um carro para entender o negócio, foi gostando, e aí foi multiplicando, foi botando um, foi botando no outro, e não tem limite. Aí me diga uma coisa, velho. Por exemplo, esse investidor, ele ganha em média quantos reais assim por mês? Então, vai depender do veículo que ele tenha, né? Então, Certo. A gente cobra uma taxa de 20%, né, que a gente tá chamando de taxa de administração. E nós temos veículos que a gente aluga, o motorista paga pra gente por semana. Esse valor ele vai variar aí entre 550 a 650 reais por semana do aluguel Certo. desse carro. A gente recolhe os aluguéis toda semana e faz o pagamento de forma mensal na conta do investidor, já descontada a nossa taxa de administração. Ou seja, você já Certo. tem uma rentabilidadezinha ali nesse período ali de 20 dias, mais ou menos. Né? Aproximadamente, são 4 semanas, né?
aproximadamente. Vamos bater ali, porque a primeira semana 7 dias, as outras 3 semanas ali. Vai dar um valor aí, uma média de uns 2.000, uns 2.000, 1.800, 2.000 reais por mês Que o cara de cada carro. tem rentabilidade. Exatamente. Né? E a gente tenta comparar isso realmente com outros tipos de investimento, como, por exemplo, aluguel de casa, apartamento. O investimento que você faz em uma casa, em um apartamento, é muito maior do que o que você faz em um veículo, e a gente consegue muitas vezes tirar a mesma coisa, né, um retorno ali em cima do investimento, com o mesmo valor ou próximo, né, um retorno de um apartamento, de uma casa, que o investimento é muito maior. Então a sacada que a gente teve foi essa aí, entende? Colocar o aluguel de carro como uma nova forma de investimento no mercado sergipano, que não existia isso, ou quando existia, tinha uma imagem ruim, porque o pessoal falava muito, vou alugar carro não, porque o carro vai voltar todo destruído, o carro vai voltar todo deteriorado. Então a gente criou um sistema na LA. E volta não. Então, lá não volta, isso é uma realidade que existe, mas dentro da LA isso não acontece porque a gente tem um sistema de vistorias lá que ocorre toda semana, a gente tem uma equipe só para isso. Então, toda semana, o motorista que aluga um carro com a gente, ele tem a obrigação de passar na empresa, a gente faz toda a vistoria de forma visual, né? Ver a parte mecânica também, a gente também agora está com uma oficina própria, certo? Para justamente fazer com que o motorista ele cuide do bem do investidor e ele não volte para o investidor de forma deteriorada, porque senão esse investimento não teria sentido, ele está recebendo os aluguéis e no final ele ia ter que gastar muito dinheiro para poder recuperar o carro para poder vender. E dentro desse serviço, a gente coloca 3 etapas que são fundamentais. Por isso que a gente trabalha muito de forma estratégica lá na LA. A gente tem o início, que a gente precisa escolher um carro bom, que seja econômico, que a gente consiga alugar esse carro de forma rápida e que a gente consiga comprar ele com uma margem boa, porque esse carro, ao longo do tempo, ele vai desvalorizar e aí a gente tem que conseguir tentar vender esse carro pelo menos pelo mesmo valor que a gente comprou ou um pouco próximo, certo? E durante a gestão, a gente faz um acompanhamento realmente, né, dos rendimentos desse carro. Quem faz mais isso é Marcel, que ele é a parte burocrática, o cara que pensa mais ali, planilha, e a gente consegue passar para o investidor o resultado mês a mês desse carro. Quanto é que esse carro está gerando mês a mês, quanto é que ele já ganhou em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, e passar para ele no final o momento correto de fazer a venda desse carro. Entende? Porque chega um momento que realmente a gente, dependendo da quilometragem desse carro, a gente tem que fazer a venda dele para que ele não venha a desvalorizar ainda mais e perca o dinheiro que ele alugou, que ele ganhou com os aluguéis. Então é toda uma estratégia que foi montada para que ele ganhe dinheiro realmente do começo ao fim com a gente. Isso carro. Vai da quilometragem, da conservação do carro. Exatamente. Vai também do tipo do carro, do modelo, né? Tem carros que a gente sabe que aguenta mais, que desvaloriza menos. Tem carros que a gente sabe que, por exemplo, um Renault Kwid é um carro que tem um motor muito frágil, uma suspensão frágil, desgasta muito. Então é um carro que eu não consigo deixar alugado durante muito tempo. Quando chegar ali no 120, 130 mil, a gente já começa a aconselhar ali, a falar com o investidor, olha, esse carro aqui já está perto na hora de rodar. Vender para você não perder dinheiro com ele. Agora, por exemplo, um Polo, um Gol, que são carros que a gente sabe que desvaloriza muito. E o BYD elétrico? Cara, o BYD, ele é uma nova aposta. Tem muito motorista de aplicativo usando aquele pequenininho, né? Inclusive, a gente começou a alugar o nosso primeiro BYD aproximadamente 2 anos atrás. E foi interessante porque no começo ninguém queria alugar. Porque o aluguel de um BYD é o dobro do valor de um carro a combustão. E aí o pessoal não se assustava com o valor. E a gente tinha que parar para explicar, velho, você não vai pagar, você não vai botar combustível, você não vai trocar óleo, seus rendimentos só vai depender de você. Só que a gente recebia muita crítica no Instagram, dizendo que não compensava, que não valia a pena e tal. A gente demorava um pouco para alugar esse carro. E hoje a gente já conta com uma frota de mais de 10 BYDs, né? Fora Kwids elétricos que nós temos também. E que simplesmente hoje, antes do carro chegar na nossa loja, eles já estão com pré-reserva. Justamente por todo esse estudo que a gente fez, né, em rede social, mostrando como é que vale a pena, mostrando os benefícios de um BYD. E graças a Deus, hoje é o carro número 1 que sai, que chega, o valor é lá em cima comparado com um carro a combustão, mas o pessoal sabe que realmente vale muito a pena. O lucro de um motorista de aplicativo com carro elétrico vai lá para cima. Certo? Hoje, aqui em Aracaju, um motorista de aplicativo, ele tem um rendimento quanto médio, assim? Então, vai depender muito de cada motorista e de cada carro. Hoje, quem está lucrando mais realmente é quem tem carro elétrico, porque o rendimento só depende dele. Quanto mais ele roda, mais ele ganha.
Um carro a combustão não, ele tem que parar para botar combustível, então isso aí vai oscilar muito no rendimento final dele, certo? Mas a gente tem relatos aí de motoristas que está ganhando 5, 6 mil livres com carro elétrico. Isso já pagando o aluguel? Já pagando tudo, entende? Agora também tem motoristas que também falam, não, tô tirando menos, porque roda menos. Então vai variar aí nessa média. Tem uns malucos que rodando... Se você deixar, tem gente que roda, meu Deus do céu, você olha no rastreador. Travar, né? Que o aplicativo tem uma duração ali de 12 horas, né? Depois ele trava e você só pode ficar online depois de 6 horas, eu acho. É mesmo? Uma coisa desse tipo, assim. Isso aí é mais uma questão de proteção, né? Para que o motorista ele não passe muito tempo rodando, se cansa, às vezes... Descansar. Para poder descansar, exatamente. Deve ter legislação trabalhista no Brasil e etc. Sai já com as plataformas. Marcelo, agora me diga uma coisa, velho. Se dinheiro não fosse um problema, o que é que você faria de sua vida? Não, a gente sempre tem que falar assim, que a gente não pode botar todos os ovos numa cesta só, né? Mas eu acho que grande parte do investimento eu investiria em alugar de veículos, né? Hoje é um ramo que eu tenho uma expertise e é um ramo que... Se você não precisasse de dinheiro para nada, se você tivesse com a vida 100% resolvida, você continuaria fazendo a gestão de aluguel de frota? Continuaria, porque hoje acaba se tornando assim uma paixão mesmo, né? Essa questão da gestão, da alocação, o dia a dia é bem prazeroso, né? São 160 carros, 160 motoristas. Exato. Hoje estão todos alugados, nossos carros. Alguns que não estão é porque estão fazendo algum tipo de manutenção, 5 ou 6 que estão parados hoje, mas... mais ou menos isso. Vamos dizer que tem 150 motoristas, no caso, mais ou menos, que se tiver em torno de 10 parados, fazendo manutenção. Velho, agora vamos... Deixa eu só entender essa história aqui. Vocês se conheceram na faculdade de Direito. Exato. Né? Vocês se formaram? Formamos. Formando Direito. E vocês começaram a empreender, né? Tentaram fazer depósito de bebidas, lava-jato, etc. ainda na faculdade ou depois? Depois, assim, a gente não chegou a montar. Era tudo só na ideia, né? A gente ficava, a gente tem que montar alguma coisa pra gente, a gente precisa ganhar dinheiro. Era aquele negócio, aquele sonho de universitário, né? De querer fazer alguma coisa. Aquela inquietação, né? Que a gente tem. Aí, num determinado momento, a gente teve a ideia de... Elan falou, né? Porque a gente não aluga carro para motorista de aplicativo. Será que é uma boa? Aí a gente brinca até assim, que ele dá a ideia e eu me aprofundo na ideia, né? Uhum. Aí eu fui pesquisar, de primeiro momento eu até meio falei, rapaz, eu acho que não é uma boa não. Mas depois eu comecei a pesquisar tudo, eu falei, rapaz, acho que é uma boa. E agora o dinheiro? E o dinheiro, Elan? Agora... aí Elan tinha um veículo, ele vendeu, a gente conseguiu aquele capital e comprou o nosso primeiro veículo, né? Que foi o Sandero 2016, né? Sandero branco. 2016. Então deixa eu entender, vamos lá. Vocês se formaram em Direito e ficaram na ideia de abrir um negócio, de empreender para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Pensaram num depósito de bebidas e pensaram no lava-jato. E aí veio a ideia de uma plataforma de gestão para aluguel de carros para motoristas de aplicativo. Isso foi em que ano? 2023. Foi 2023. 2023. Isso. Inicialmente não era para fazer a gestão. Inicialmente era aluguel convencional, como outras pessoas fazem, outras empresas fazem. Só que... Vocês tinham que ir comprando a frota de vocês e alugando para motorista de aplicativo. Porque, na verdade, isso é o primeiro desafio, né? Na verdade, esse sistema de gestão é um sistema que não existia na época, aqui. Né? E isso foi até... Em outras cidades existe. Em outras, a gente sabe de uma pessoa que faz isso em Brasília. A gente encontrou, mas assim, a gente não sabia ainda. Certo. A gente descobriu depois que a gente começou a fazer aqui. Acho que o Instagram, né, a gente fazendo, começou a aparecer coisa pra gente. Então, o que a gente acompanha é um rapaz lá em Brasília que faz algo bem parecido com o que a gente faz aqui. Mas a ideia que a gente teve foi justamente porque a gente começou a comprar alguns carros. A gente tinha acho que 2 ou 3 carros na época. E a gente começou a conhecer pessoas que alugavam carros. E aí eles diziam, eu parei de alugar carro, tinha 20, 30 carros, eu vendi tudo porque eu não aguentava mais dor de cabeça de ter que estar tratando com motorista, cobrando aluguel, oficina, aluguel que não pagava, cheio de multa. E a gente começou a escutar muito isso. E a gente percebeu que existia uma dor aqui no estado. Perfeito. Entende? E que a gente alugava, a gente tinha tempo e tal, e a gente não tinha dificuldade, a gente gostava do que fazia. A gente falou, por conta disso a gente fez... E se a gente começasse a administrar o carro dessas pessoas que não querem fazer a gestão dos próprios carros? E aí foi que surgiu a ideia de fazer a gestão. E aí a gente montou uma apresentação do zero no PowerPoint. E aí a gente começou a apresentar para amigos.
ia na casa dos amigos, recebiam a gente apresentava, só que ninguém dava bola pra gente, porque um sistema que não existia aqui, ninguém fazia isso. O pessoal Até pra entender era meio difícil. Assim, o pessoal entendia, né? Mas era muito do zero tudo, assim. E aí o pessoal recebia a gente mesmo só por educação, sabe? Aí indicava para outras pessoas, a gente ia. Então, no início foi muito difícil pra gente convencer alguém a acreditar que a gente podia ajudar essa pessoa a ganhar dinheiro alugando carros. Tanto que as nossas primeiras investidoras foram nossas mães. Certo? Que compraram, a mãe de Marcel comprou um carro, a minha mãe comprou uma moto na época. E eu sempre falo e brinco que elas só fizeram isso, não foi nem porque acreditavam na gente, eu acho que porque tava com pena da gente. Porque ninguém acreditava na gente, pô, foi impressionante. E aí a gente ficou só com os carros. Vocês rodaram, fizeram quantas apresentações assim? Cara, a gente fez muitas apresentações. Umas 10 assim nos primeiros aí as mamães olharam assim, meu Deus, assim, não vão na verdade, a primeira apresentação foi pra sua mãe, não foi? A primeira de teste, né? De teste. Minha mãe pro meu pai, pros amigos do meu pai, pros amigos da minha mãe, pros amigos da mãe dele, os amigos de colégio, de faculdade. E aí, nada de conseguir investidor. Até que a gente conseguiu nosso primeiro investidor quando a gente foi fechar um contrato de seguro de carro para nossos carros. E o rapaz que fazia nossos seguros, ele se interessou, a gente falando lá, explicando, ele fazendo um cálculo na mesa assim, rapaz, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Aí fechou com a gente, foi nosso primeiro investidor, Eduardo. Tá até hoje? Não, ele tava com a gente até pouco tempo atrás. Ficou com a gente mais de 2 anos e pouquinho. A gente encerrou com ele agora, entregou o último carro dele agora de volta. E como é essa dor de cabeça assim? Vocês estão muito calote do motorista, não? Os caras atrasam, tá? Então, atrasar, vamos dizer que é a realidade, né? Mas a gente tem que fazer mecanismos para evitar a questão do prejuízo total. É aí que entra a questão da estratégia, da experiência também, né? Que é uma coisa que a gente fazia há 3 anos atrás, hoje a gente não faz mais, né? A questão da caução também, que a gente tem ali para preservar o aluguel, né? A gente tem que botar umas travas ali para evitar o prejuízo. Na verdade, a gente criou várias técnicas que a gente foi aprendendo na prática, né? E que foi aprendendo com erro também, tomando muito prejuízo. Tanto que a gente só começou a fazer gestão depois que a gente já tinha uma certa segurança com os nossos próprios carros, porque a gente não poderia pegar o investimento de uma pessoa de forma irresponsável. Então a gente, mesmo depois que a gente teve a ideia, a gente segurou, não, vamos ver aqui como se dá certo, o que é que dá errado, o que é que a gente pode melhorar, e com nossos próprios bens, né, nossos próprios carros. E depois que a gente começou, e ao longo desse tempo, foram muitos e muitos prejuízos que a gente teve. Só que esses prejuízos a gente nunca passava para os nossos investidores. A gente sempre entendia que, assim, se a gente errava, era porque a gente precisava aprender com o erro, mas a gente não podia passar jamais isso para o investidor, porque ele estava confiando no nosso trabalho. E no início a gente demorou muito, realmente, a começar a ganhar dinheiro com a parte de gestão dos carros, porque a gente entendia que era uma prática, que a gente precisava validar esse serviço aqui dentro do estado, e a gente jamais poderia repassar isso para os nossos investidores, certo? E a gente levava mesmo como aprendizado. Hoje, graças a Deus, nós temos muita experiência, muita segurança no que a gente faz, e a gente consegue, de forma tranquila, dar os resultados que a gente promete para os nossos investidores todos os meses. Não à toa, a nossa taxa a forma como a gente mais ganha investidor é de indicação mesmo. Um que está gostando indica para o outro, e aí a gente vai conseguir. Ou seja, se eu botar 20 carros na mão de vocês, tem demanda de motorista de aplicativo para 20 carros. Cara, tem demanda. Isso tudo vai variar também de acordo com o modelo e ano de carro que você tenha para colocar. Certo. E que vocês também sabem quais são os carros que mais procurados pelos motoristas. Exatamente, porque a gente faz esse auxílio até na escolha dos carros, para que você não tenha essa dificuldade na hora de alugar, certo? Inclusive, a gente realmente deixa de fazer muitas gestões de carros, porque chegam carros que não tem nada a ver com locação de carro, ou carros que são muito antigos. E a gente explica, veja, não é porque a gente não quer fazer a gestão do seu carro, é porque você não vai ganhar dinheiro com esse carro. Esse carro, se for um carro muito antigo, por exemplo, ele vai ser demorado a se alugar, certo? Porque o pessoal vai dar prioridade para carros mais novos. E a chance desse carro dar muita manutenção é muito alta. Então a gente vai conseguir alugar ele, mas ele vai estar, provavelmente, na teoria, vai estar quebrando muito. Então,
você vai estar gastando o dinheiro do aluguel, você vai estar usando para poder fazer manutenção. E isso até prejudica até a nossa empresa, porque às vezes o investidor pensa que a empresa que não está dando a manutenção correta, pensa que a gente está sendo negligente de alguma forma, então a gente prefere evitar esse tipo de carro. Por conta disso, e a gente explica e deixa claro para ele, e explica qual é o melhor carro para ele, se ele quiser investir, se ele quiser uma ajuda para poder escolher os carros, até os locais onde ele comprar carro, a gente tudo ajuda o investidor, para que ele venha para a empresa com o melhor carro possível e a gente consiga dar um melhor resultado para esse investidor. Velho, falando assim da jornada empreendedora de vocês, assim, vamos lá, só para eu entender. Vocês começaram a apresentar a ideia para os conhecidos, né? Família, amigos, etc. Isso. E aí chegou um momento onde a mãe de cada um de vocês, uma comprou o carro, outra comprou a moto. Isso. Certo? Pronto. E aí vocês começaram e vocês tinham comprado um carro também, não é isso? Eu já tava com 2 carros e 2 motos, né? Acho nesse... Eu vendi um carro próprio meu, vendi um carro próprio meu, fiquei de moto, quase 3 anos, eu acho, só de moto. Isso. Peguei esse dinheiro desse carro e fiz o nosso primeiro investimento pra gente começar o negócio. Depois a gente financiou mais um carro e mais 2 motos. A gente tava com 2 carros e 2 motos quando nossas mães entraram. De vocês. Isso. Aí, e estavam alugados, estava rodando normal. Isso. E aí a mãe de vocês entraram e começaram a investir. Vamos lá. O que eu quero entender é o seguinte. Vocês se formam, saem da faculdade, estão juntos, amigos e tal. Tomamos uma decisão que nós vamos empreender juntos. Beleza. A primeira pergunta que eu faço antes de continuar essa história no momento que vocês tomaram a decisão de empreender juntos, em algum momento vocês conversaram entre vocês dois para definir o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito? Exemplo, quando a gente começa a sociedade entre 2 amigos, né, tudo lindo, maravilhoso, vai estar tudo certo, vamos ganhar dinheiro, sei o quê, vendo o seu carro, tá. Mas acredito que o grande erro de qualquer sociedade é não conversar e não se alinhar sobre a possibilidade de dar errado. Vou dar um exemplo. Foi o Elan que fez o investimento inicial para abrir o negócio, certo? Isso. Pelo que eu estou entendendo, o Marcel não fez esse investimento, né? Ou seja, ele entrou com capital. Em determinado momento, digamos que não deu certo. Como é que Elan iria reaver esse capital? Tá entendendo? Ou seja, é o que a gente chama de do's e don'ts, né? Acordo de cotistas. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Olha, vai dar tudo certo, a gente vai por aqui. Mas se der errado, a gente vai fazer assim, assim, assado. Se eu quiser sair, eu vou sair assim, assim, assado. Se você quiser sair, você sai assim, assim, assado. Estamos alinhados, estamos alinhados. Graças a Deus tá dando tudo certo. Mas vocês chegaram a ter esse tipo de conversa ou não? Então, na verdade, eu acredito que todo empreendedor, todo mundo que quer empreender um dia, ele tem que ter noção que ele tem que se arriscar um pouco. Muito. Muito, exatamente. E como a gente tinha realmente um sonho de começar um negócio, e era a única opção que a gente tinha, ou era isso ou não fazia, certo? E a gente era muito amigo, a gente era muito amigo mesmo, a gente andava muito junto. Rolou muita confiança, certo? No início não tinha nada registrado de contrato, do que é meu, do que é dele e tal. O carro estava no meu nome. Então, se eu quisesse um dia desistir, Qual era o carro? Era um Sandero 2016. A gente dividia os lucros do aluguel do carro. Na verdade, o que a gente fazia? A gente não era nem que a gente dividia. Aquilo ficava guardado, era um tipo de investimento que a gente fazia. Como eu tinha meu trabalho, ele tinha um dele, a gente não mexia nesse vocês investimento. trabalhavam. A gente reinvestia isso. Certo. A gente passou muito, na verdade até hoje, né, a gente faz isso. Tanto que a gente tem nossos próprios carros alugados para a empresa e a gente paga a nossa taxa de administração para a empresa. Sensacional. A gente faz isso desde sempre. Sensacional, perfeito. Desde sempre. E a gente não fez nenhum acordo formal em relação a isso. Mas graças a Deus, na base da confiança, das brigas que a gente tem, que até hoje a gente briga muito, mas são brigas saudáveis, né, que a gente tem no dia a dia. Os dois querendo a mesma coisa. Às vezes ele pensa de um jeito, às vezes eu penso de outro, às vezes ele quer que eu faça uma coisa, ele quer que eu faça. Pro mesmo Tudo destino. pro mesmo destino, o objetivo é esse. O objetivo comum. Certo? Mas assim, a gente nunca chegou realmente a pensar nada muito sério sobre a questão da divisão, sabe? No início. Certo? Hoje é mais fácil. Hoje a LA já existe, né? Já é uma empresa consolidada e tal.
Vocês trabalham em outros lugares ainda não? Sim, sim. Eu sou policial militar. O Marcel, ele é advogado. Inclusive, ele é advogado da empresa, né? Inclusive, ele fez uma audiência ontem. Ele fez uma audiência ontem. Assim, eu full time é na empresa, né? É sempre resolver as coisas da empresa. Antes, como eu era motorista de aplicativo. Eu tinha advocacia, era motorista de aplicativo, mas hoje realmente não tem mais condições. É só full time na empresa, né? Ou seja, quem tá full time na empresa é Marcel. Quem ela só tá lá 3 dias na semana, né? Isso. E Tô lá quinta, sexta e sábado. E de longe, né? Sempre resolvendo as coisas de longe, quando eu posso. Porque eu trabalho na delegacia de polícia também. Entendi. Em algum momento nessa jornada, vocês pensaram em desistir dessa história, não? Cara, já aconteceu, certo? Já tem muito tempo isso, mas foi por conta de problemas sérios que aconteciam que a gente não sabia como resolver. Certo? Situações que acontecia, de prejuízos, geralmente era coisa relacionada a dinheiro, né? E a gente sentava e falava, cara, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não esperava isso. Mas o sonho que a gente tinha era muito maior, era de manter a LA e transformar a LA na maior empresa de gestão e locação de carros do Brasil. Né? Esse é o sonho. Hoje já é a maior de Sergipe, né? De gestão é a maior de Sergipe. E a gente quer transformar isso numa rede nacional, é nosso sonho. E aí a gente, véio, isso faz parte. A gente conversava e dizia, isso faz parte. Não dava força, era só nós dois para tudo. Tudo. Fazer a parte burocrática, fazer a parte prática, pegar carro, fazer vistoria, levar carro para o investidor. E no final do dia, a gente sentava, conversava, fazia uma oração e pedia a Deus força para poder continuar. Certo? Passava esse sentimento de desistência durante no outro dia, passava esse sentimento e a gente tocava a vida e continuava e aprendia a solucionar problemas. E depois a gente aprendeu que os problemas, eles sempre irão existir. Como a gente não tinha essa experiência como um empreendedor, a gente simplesmente achava que era uma coisa que acontecia e nunca mais ia acontecer. Mas a gente entendeu que os problemas, eles são corriqueiros e a gente tem que entender isso e estar preparado para tudo que vier. Então, eles sempre vão vir os problemas, certo? E eu não posso pensar em desistir por conta disso, porque senão era melhor nem ter começado a empreender. Porra. E aí, vamos lá. Vocês recebem um carro aí da mãe de vocês, certo? Isso. Vocês estavam com outras atividades e tal, vocês recebem o primeiro carro, tá? E aí vocês começam a ter aquela rentabilidade daqueles carros. Tinha um carro de vocês, acredito eu, que é diferente você estar fazendo a gestão do patrimônio seu, depois vir a responsabilidade de um cliente. Com certeza. Né? Eu acredito que isso piora sendo a nossa mãe. Pelo menos para mim pioraria. Né? Para mim também. Né? Pra mim é mais tranquilo. A mãe de Márcia é mais tranquila. Agora a minha não pela mãe, mas porra, minha mãe acreditou aqui, eu preciso dar esse resultado, né? Para mim, minha mãe é mais importante que qualquer outra pessoa na rua. Né? Surra de mãe é pior. Surra de mãe é pior. De mãe é exatamente. Pior. Exatamente. O que eu quero entender é o seguinte, vamos lá. Vocês são dois caras que se formaram e criaram a expertise de vocês em uma área completamente diferente. Certo? Exato. E eu costumo dizer isso muito, não sei se vocês viram aí no começo do episódio, na apresentação, você empreender é uma função e é uma profissão como qualquer outra. Com certeza. Beleza? Só que não existe formação para isso. Não. Certo? Na teoria, você estuda ali o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio todo, ensino superior, se forma advogado, vai exercer essa profissão. Na verdade, aqui no estado, no Brasil, não tem essa prática, né? Nas redes escolares, de colocar uma... Exatamente. Né? Isso. Né? Educação financeira. Quando você abre um negócio, começa a empreender, etc., ou algumas pessoas abrem para ganhar dinheiro, quero simplesmente ganhar dinheiro. O que é que está dando dinheiro? Né? Outras pessoas abrem porque tem um sonho de ajudar pessoas, transformar alguma coisa, transformar a vida das pessoas, etc. E, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. Certo? Exato. Só que o que acontece?
Quando o cara abre, aí vem o primeiro CNPJ, ele entender como é que é fluxo de caixa, entender como é a gestão das pessoas, entender como é que é a gestão de vendas, entender como é captação de investidor, captação de cliente, marketing, etc, etc, etc. Ninguém ensina isso, Ninguém. né? Ninguém ensina isso. Ou seja, não existe uma formação que você sai do colégio, estou formando empreendedor, vou saber, né? vou ter uma Esse base, olhar né? mais amplo para começar a aplicar no meu negócio, não. Você abre o negócio, vai se arrombando, vai errando, vai perdendo dinheiro, tomando prejuízo, ficando estressado, ansioso e não sei o que, errou, acertou. Eita porra, acertei. Vou por aqui. Vou por aqui. Aí continua acertando, eita porra, mas agora eu errei. Ou seja, é uma vida louca, É um loop, maluca. né? É Uma hora tá bem, testa- uma hora tá ruim, É. tá bem, tá ruim. Tô vendendo, parei de vender, fiz isso, vendi mais, fiz isso, vendi menos, etc. O cara me deu um calote, o cara me deu, ou seja, é um caos. E você vai aprendendo na prática, né? Eu quero entender como é que foi isso pra vocês, assim. Pô, beleza, primeiro mês de empresa aberta, né? Eu acho que vocês começaram informal ali, teve uma hora que tinha que abrir o CNPJ, a contabilidade manda uma caralhada de boleta ali do Simples, não sei o quê, pra cara, eita porra, não fiz isso, estamos calculando errado, tem que cobrar mais, e não sei o quê, isso aqui a gente tomou prejuízo, tenho que montar artifícios ali pro cara não me dar um calote. Como é que foi isso, assim, nesses 3 anos aí pra vocês? Então, pra gente foi tranquilo, entre aspas, porque foi tudo muito devagar pra gente, né? A gente começou, como a gente falou, só com carros nossos, a gente não queria fazer gestão, tá? Então a gente não precisava ter essa questão do CNPJ, a gente não tinha essa visão de empresa ainda, certo? Então tudo que acontecia a gente resolvia aqui mesmo, tá? O dinheiro aqui, botava numa conta só, tá? Bem básico, bem amador mesmo, certo? A partir do momento que a gente realmente começou a fazer gestão de outros carros, também não foi tão rápido. Os investidores foram entrando aos poucos, foi nossa mãe. Depois de uns meses, um investidor. Então a gente meio que organizava tudo em planilhas. A gente também não tinha estrutura física, a gente era internet, né? Era através de Instagram, de redes sociais. E a gente não tinha também uma equipe para poder gerir, né? Que hoje é um dos grandes desafios que a gente tem, é poder gerir uma equipe, né? A gente trabalha hoje lá com a LA são 8 pessoas, né, para a gente poder cuidar, e inclusive hoje a gente fez uma reunião com eles falando sobre várias coisas que estavam acontecendo lá, que também é algo muito importante. Para quem não tem experiência como a gente, gerir uma equipe é muito difícil, certo? Mas a gente foi aprendendo no dia a dia, né, a melhor forma de investir, onde guardar o dinheiro, de como fazer um pagamento, parcerias, quais eram as melhores oficinas onde a gente podia fazer parceria, oficina que dava prioridade a gente, que não dava. Então, assim, eu acredito que o nosso início, por ser um início bem devagar, bem paulatino, eu acho que ele ajudou também. Ainda bem que não foi tão rápido. Talvez a gente tivesse se embolado no meio de campo ali e acabado tendo prejuízo e acabado até desistido. Entendeu? Sim. Então a gente fez tudo bem devagar mesmo, não porque a gente queria que fosse devagar, mas porque aconteceu, e isso foi muito bom pra gente, para que a gente aos pouquinhos a gente fosse aprendendo, e a gente aprende até hoje, certo? São 3 anos aí na caminhada, a gente aprende até hoje, ainda comete erros, certo? E a vida vai seguindo dessa forma. Mas eu acredito que o fato de a gente ter começado realmente devagar, certo? Por não ser um mercado ainda que existia dentro do nosso estado, ajudou a gente a não se embolar e não colocar a carroça na frente do boi, vamos dizer assim. A gente foi aprendendo realmente nessa caminhada. E uma coisa assim que ajudou bastante também a gente foi assim, que no começo a gente, é claro que a gente queria ter lucro, mas em nenhum momento a gente, no começo, não pensava em lucro, a gente pensava em tudo que entrava a gente reinvestia, a gente não pensava em tudo que entrava vem pro nosso bolso, vamos pagar nossas contas pessoais, não, tudo que entra volta pra empresa, porque a gente tinha nossas profissões por Em fora, paralelo. né? Isso, em paralelo. A gente não acabou que ajudou bastante, porque eu acho que se a gente não tivesse, se a gente só pensasse no lucro naquele momento, eu acho que a gente teria desistido. Isso. Eu acho que a gente poderia ter desistido. Em algum momento a gente tomasse um prejuízo ali, aí ficasse negativo, Isso, exatamente. aí a gente... Foi o que também, acho que deu força, vida à deu empresa. vida à empresa Esse pensamento que a gente teve, no começo. perfeito, que o Marcel falou, a gente sempre tem até hoje. A LA é a LA, não tem nada a ver comigo e com o Marcel. A gente trabalha para a LA.
entendeu? A gente sempre precisou da vida, é por isso que a gente fala, a gente paga a nossa taxa de administração da empresa. A empresa é nossa, beleza, mas a gente também paga para ela porque ela tem a vida dela, a personalidade dela. E a gente, desde o início, a gente tinha esse pensamento de tudo que a gente pegava, a gente colocava lá, guardava, não tirava um centavo, porque isso aqui é importante a gente fazer essa reserva de caixa da empresa para que uma emergência, uma situação assim inesperada, a gente possa ter ali um dinheirinho guardado para poder sair do buraco, uma crise, né, uma situação específica, até porque como a gente estava tratando de patrimônio de outras pessoas, a responsabilidade, até como você falou, não é a mesma coisa que tratar com o meu patrimônio. A responsabilidade é muito maior. Então, eu precisava ter uma reserva de caixa ali para poder, uma situação emergencial, eu poder resolver sem dar prejuízo a ninguém. Então, acho que a nossa mentalidade também, que é muito parecida, né? Talvez que é um dos erros dos empreendedores, né? Que a gente percebe mais, que é misturar, né? Com certeza. Misturar, né, o dinheiro próprio com o dinheiro da empresa e ter essa fome de começar a ter lucro rápido, talvez acaba ajudando a pessoa a não ter sucesso no empreendedorismo. Mas graças a Deus a gente teve essa mesma mentalidade e a gente conseguiu manter isso até hoje. E vai continuar assim pro resto da vida. Até hoje vocês não tiram nada da LA. Calma. A LA hoje paga a gente. A gente tem um salário, nosso- nosso Prolabore, que a LA paga a gente. Mas a gente Entendeu? passou praticamente 3 anos sem receber nada. Só com nossos carros que a gente tinha, que recebia taxa de administração, mas a gente não recebia Prolabore. A gente começou a Receber receber o investimento dos carros de carros. A vocês. gente começou a receber Pra Prolabore. ter esse ideia, a ano, gente né? pagava funcionário e a gente não pagava a gente. O funcionário recebia da empresa e a gente não recebia nada. Muito tempo ficou assim. Mas a gente Eles precisava. sabem disso. Não, vai saber agora. Agora. Vai saber agora. Nós começamos em fevereiro. Vocês quando têm quantos anos, velho? é que eu parei de contar quando eu tinha 20 anos, né? Tô com 34 anos. Vai fazer 35 já, viu? Próximo 2 meses próximo aí. mês já. Eu tô com 36. Vocês têm filhos, não? Tenho 3. 3? Que da pé! Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Trabalhar muito, 3 filhos. Eu só tenho uma filhinha só de 1 ano e 7 meses. Júlia. Tem um de 11, um de 6 e um de 6 meses. Vai fazer 6 Nasceu meses. agora, né? Rapaz, porque o cara segurar a onda, né? 3 anos sem tirar nada da empresa, com família, com filho, com esposa. Exato. É difícil. Não, e assim, foi uma das coisas também que a gente pensou, pô, a gente não tá. Vai tirar quando alguma coisa? E a gente sentava, fazia a conta e não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. Porque o que motiva, realmente, né, sendo bem franco, é o dinheiro entrar. Você vê o dinheiro entrar no final do bolso, entrar no seu bolso no final do mês. Só que o dinheiro não entrava. Até a gente tinha até uma condição já. Só que a gente não sentia seguro ainda. Acho que ainda não é o momento. Só que o problema é que a gente, como a gente não tinha experiência, a gente não sabia quando era o momento ainda. Porque a gente pensava assim, a empresa tem que ter segurança, a empresa tem que ter segurança, a empresa tem que ter vida própria. Quando ela tiver um certo período, a gente consegue tirar. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, Marcel, meu irmão, a gente precisa de uma motivação maior, pô. A gente precisa começar a tirar nosso Prolabore, pô. Não precisa ser nada de outro mundo, mas pelo menos alguma coisa para a gente poder começar, né, a ter uma motivação para poder estar aqui. Com certeza. Entende? E aí depois a gente conversou e começou a tirar nosso Prolabore, a gente acertou um valor, que no começo foi um salário mínimo mesmo, a gente estava tirando, para poder realmente entender É uma que a sensação empresa... da porra, né, velho? Quando você rala, 3 anos depois, pela O primeiro. primeira vez. E veio junto com a inauguração, né, da nossa sede, né, praticamente. Foi, porque a Foram gente 2 começou prêmios, né? atendendo na garagem do meu prédio. Não tinha lugar para atender. Aí o investidor, ele ia lá, a gente sentava na mesinha lá da garagem do meu prédio, tinha uma academia do lado. Aí era o povo treinando lá na academia, uma zoada de equipamento batendo de ferro. E o investidor olhando assim pra gente. Meu Deus do céu, vou deixar meu carro na mão desses meninos. Não é possível que eu vou fazer um negócio desse. Mas tinha uns dois que confiou, né? Confiou e deu certo. Depois de lá, a gente migrou pra garagem da casa de Marcel. A gente ficou mais ou menos 1 ano lá, a gente arrumou um cantinho lá, botou umas decorações, fez um escritóriozinho com banheiro. Ficamos 1 ano e pouquinho lá. E aí, esse ano, a gente inaugurou a nossa sede própria, que aí realmente é um escritório com uma sala, recepção, Fica onde? copa, lá no bairro Farolândia. Copa e com um estacionamento.
Porque até então a gente estava crescendo tanto, começou a crescer, mas a gente no começo demorou muito a crescer. Mas chegou uma hora que começou a entrar muitos carros, muita indicação, e os carros estavam ficando na rua, nas calçadas, tá? Às vezes os vizinhos brigavam, xingavam a gente, reclamavam, a gente sem saber o que fazer. E aí a gente conseguiu alugar um local para guardar os carros, depois a gente fechou com a dona do local um contrato de 5 anos, e aí a gente construiu no terreno dela a nossa própria sede, e tá lá até agora. Quando acabar o contrato, vai ser tudo dela. E Um presente para ela aí. Meu irmão é... Mas era... Eu tava vendo, uma relação dessa, não sei o que e tal. Rapaz, você tem o sentimento de pingar pela primeira vez um salário mínimo na sua conta e quem mandou? LA Veículos. Não é assim? Rapaz, foi... Eita sensação boa da Rapaz, a sensação foi boa mesmo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aliás, eu tenho 2 perguntas para fazer. Fica à vontade. Vocês falaram que no início, realmente vocês tiveram que fazer muitas apresentações para poder convencer os investidores e tudo mais, e que você se reunia na garagem do seu prédio Isso. e tinha uns doidos que acreditavam. Vocês, na época, teriam acreditado em vocês mesmos? Cara, vou ser bem sincero. Eu acho que não. Eu acho que não. Pelas condições que a gente tava, a gente não tinha tranquilidade até para falar, para apresentar, a gente ficava nervoso, sabe? O material que a gente tinha era um material muito, muito amador, muito simples. Era realmente um sonho, só o sonho ali e a fé, entende? Tanto que a maioria não quis, sei lá, de 10, um quis. Uma coisa que acontecia muito, o pessoal sempre gostava muito da ideia, porque a ideia, quando a gente mostrava os números, era acima da realidade de investimentos convencionais. Todo mundo, assim, praticamente todo mundo gostava da ideia, só que realmente de botar o seu dinheiro ali, porque não é investimento de baixo ticket, é de alto ticket, né, de 60 mil, 50 mil no veículo, quando a gente tá falando de veículo a combustão, é um investimento alto, não é um investimento barato. Aí é o que acabava ficando dificultando mais as coisas, né? Também, porque a gente não é um investimento alto. Não era investimento de 5 mil, 10 mil. Não é investimento de quantos por cento? Dá em torno de 3 a 4%. 3 a 4%. De retorno, isso. Em relação ao seu investimento. Hoje, investimentos tradicionais de 1%. 1,2%, estourando numa a Selic com esse alta pra cacete. Velho, Outra pergunta. Não, acabei juntando uma coisa na outra, mas o que eu ia perguntar acaba se conectando um pouco com isso. No início, com as dificuldades para conseguir os investidores e tudo mais, eu acredito que em algum momento vocês passaram a duvidar um pouco da ideia de vocês. Não sei, mas posso estar falando alguma besteira se vocês olharam um pro outro e disseram assim, meu irmão, será que essa ideia é boa mesmo? Porque a gente não está conseguindo fechar direito aqui? Houve essa dúvida na própria ideia de vocês? Não, o que aconteceu era o seguinte, porque como a gente tinha nossos próprios carros, na verdade a gente tinha 2 investimentos ao mesmo tempo, que era investir nos nossos próprios carros e captar investidores. Se uma coisa aqui não desse certo, a gente tinha outra, que só dependia da gente, entendeu? Então a gente fazia uma coisa paralelo com a outra. E era mais fácil assim, porque a gente já estava no meio dos carros, então a gente simplesmente preparava o material e aproveitava uma coisa para tentar atrair os primeiros investidores. Entende? Não era uma coisa que a gente precisava demandar tempo só para isso. Não era questão de vida ou morte também, né? Não chegava a ser uma questão de vida ou morte, era um... Era isso, não era uma coisa que a gente... Vamos tentar algo aqui para ganhar mais dinheiro. Diferente, isso. Mas assim, a gente nunca teve esse receio de não, vou desistir porque tá difícil. Não, dificuldade não. Dificuldade, a gente sabia que ia fazer parte. E sendo bem sincero, assim, eu sempre, a ideia é top, assim, era e continua sendo muito, a gente, analisando tudo, é porque o que dificultava a gente era a nossa apresentação, a dificuldade de comunicação, tipo, eu sou difícil de falar. Viu, Bruno? O pitch. Isso. Essa questão do convencimento que a gente tinha dificuldade. E assim... Mas a ideia o problema também era os primeiros investidores entrarem, a gente sabia disso. Depois que alguém entrasse e desse certo, né, o cobaia, vamos dizer assim, e mostrasse para outras pessoas que estavam dando certo, agora é muito fácil. Agora a gente praticamente não precisa estar com... A gente não faz mais como antes.
A gente divulga nas redes sociais, mostra os resultados, coloca E chega. coloca os investidores falando, eles mesmos colocando lá, explicando como é que aconteceu. Eles mesmos falam, sem a gente pedir, olha, tô ganhando dinheiro aqui, é bacana, os meninos são gente boa, são confiáveis, vai lá e tal. E Vocês tá estão chegando. rodando com quanto da capacidade de vocês? Como assim? Não entendi. Por exemplo, da estrutura que vocês têm de time, de gestão, de operação e etc. Vocês estão hoje com 160 veículos. 160 alguma coisa. Isso, com base na estrutura de vocês, já fizeram essa conta? Vocês estão rodando com que capacidade? Por exemplo, se eu chegar agora e colocar mais 100 veículos na mão de vocês, vocês conseguem dar conta? A gente consegue, mas aí teria que fazer uma organização aí especial. Mas seria aquela correria, contrata gente, não sei o que, tal, correria. 100 veículos teria que ser uma correria. 100 veículos teria que ser uma E correria. tem demanda para 100 motoristas. Tem demanda para 100 motoristas aqui em Aracaju. É mesmo, velho. Hoje na LA a gente tem fila de espera para poder alugar carro. Então, De quantas pessoas na fila de espera? por que acontece? Cara, eu não lembro exatamente, porque roda muito, aluga um, sai outro, volta, entendeu? Só que o que acontece? A LA, que era um dos objetivos que a gente tinha também, era montar, depois que a gente pensou nisso, era montar uma empresa que fosse voltada especialmente para motorista de aplicativo. Você já viu alguma empresa voltada para motorista de aplicativo? Porque, por exemplo, Localiza, Movida, eles não têm, o público deles não é esse, eles não são nossa concorrente. Eles alugam a forma para turistas, diária, um dia, Cliente 2, 3 final, dias, exatamente. Nosso contrato mínimo tem prazo de 90 dias. E a gente trabalha voltado realmente para o público de motorista de aplicativo. Então a gente tem todo um trabalho para atender esse pessoal. Tanto que eles nos apelidaram, né, de a casa do motorista de aplicativo. A gente até colocou na logomarca da gente lá, que foi eles que colocaram pelo tratamento que a gente tem com eles. O pessoal chega lá, toma um cafezinho, brinca, às vezes está atrasado uma coisa ali, outra coisa ali, a gente se ajeita, faz o que dá para fazer para ajudar, sem que prejudique a gente nem os investidores, lógico. Então a gente tem esse carinho do público que trabalha com o aplicativo, justamente por conta disso. Então a preferência de aluguel hoje é trabalhar com uma empresa que faz a gestão, porque é uma coisa mais prática do que alugar, por exemplo, com uma pessoa particular, que às vezes o carro está precisando fazer manutenção e não faz. Então, alugando lá com a gente, o carro nunca vai precisar fazer manutenção, quer dizer, vai precisar fazer manutenção e a manutenção será feita. Entende? E por conta disso. E você tomou conta da manutenção? Manutenção, a gente tem uma oficina própria hoje, né? A gente conseguiu, foi outro feito, né, que a gente conseguiu. E aí hoje a gente tem esse, vamos dizer assim, essa preferência do público de motorista aplicativo. Então, um grupo com mais de 800, com quase 800 motoristas que estão ali esperando o carro para alugar. Que ficam ali vendo, ó, que a gente posta os carros disponíveis, né? Aí esse grupo já tem mais de 800 pessoas. E como é que vocês pretendem ir para outras cidades? Então, nós temos alguns projetos. Em primeira mão, aí. Projetos de abrir novas sedes da LA, na verdade, 2 filiais, né? E depois abrir para franquia. A gente tem essa ideia aí. Mas, assim, ainda é algo ainda bem embrionário, né? A gente ainda não montou nada específico, a gente ainda está tentando organizar algumas coisas internas da empresa aqui em Aracaju, em Sergipe, para depois a gente sentar com calma e começar a realmente projetar a LA em outro estado. Sim. Certo? Mas faz parte do nosso planejamento, sim, e tem demanda e tem estrutura para fazer isso. Facilmente que eu falo, vai dar muito trabalho, mas assim, a parte pior, né, que é a estrutura, a ideia, como fazer, a gente já sabe. É meio que repetir o que a gente faz aqui em outro estado. Sensacional, velho. Última dúvida. Vocês usam alguma tecnologia, algum aplicativo para gestão, alguma coisa assim? Ou é na mão grande ainda, Excel e tal? Durante muito tempo foi essa parte do Excel, das planilhas. Só que aí, esse ano, quando a gente fez a nossa sede própria, a gente já via que tinha necessidade de mudar. E a gente foi atrás do programador, a gente já está em fase de finalização, desenvolvendo o aplicativo para fazer essa parte para o investidor ver a parte da gestão, ver os carros dele, o rendimento, quanto está rendendo, todo o histórico. E a parte também dentro da empresa também. Está desenvolvendo, está finalizando essa parte de desenvolvimento do sistema. Porque eu tô tendo várias ideias aqui. Essa grana que tá parada um mês aí, ela rende para vocês? Da hora que o motorista paga durante a semana até a hora que vocês repassam pro dono do carro? Uma parte sim, outra parte não. Uma parte a gente fica ali, gira, outra parte a gente investe.
Muito bom. Tem que usar, né? Pra gente fechar esse episódio de hoje, é massa ver essas histórias. Quero falar como se fosse um tiozão, não, mas porra, passa um filme na minha cabeça, velho. Tiozão, Tiozão. que você já foi assim. Tô ficando velho. Pô, tô com uma ideia. Old man. Old man. Primeira pergunta. Queria que vocês respondessem separadamente. Ao longo dessa jornada empreendedora de vocês, qual foi o momento mais difícil? Vocês já choraram em posição fetal, com medo de dar merda? Cara, vou ser bem sincero, eu não cheguei nesse nível aí. Mas Certo. teve aquele momento que vocês pensaram assim, meu irmão, fudeu. Ou não? Vocês são muito pé no chão, nunca passaram por isso. Rapaz, desafiador mesmo foi o começo mesmo, por essa questão mesmo de falta de capital, pra começar. Todo mundo chama de doido. O povo da família diz, Provavelmente, "Não é isso, menino, provavelmente que o pessoal doidice." por trás Foi bem isso mesmo. rapaz, isso não vai dar certo. Mas a gente Aí sempre, você soube que um sempre amigo acreditou. falou pro outro, rapaz, você viu os caras ali? Que cara doido da porra. A gente tem até casos de amigos que, quando ouviu, né, não deu muita importância, mas depois que viu que o negócio tava dando certo, é que veio querer Qual procurar foi o a momento gente, mais né? difícil dessa jornada? Pô, cara, difícil. Eu acho que foi construir nossa sede própria. Porque a gente tava numa crescente muito alta, né? A gente tava com os carros na rua, muito investidor chegando. A gente num escritóriozinho bem pequenininho. Tinha vezes que a gente tinha que atender. Eu atendia na calçada fora no outro lado da rua. No outro Porque era lado da rua. só o escritóriozinho Era e um uma escritóriozinho, salinha, né? uma salinha. Aí se chegasse 2, 3 E às vezes tinha pessoas, motorista lá reclamando, brigando. Aí Marcelo tava atendendo ele. Às vezes a menina lá que tava na recepção já tava fazendo um contrato com outro investidor. Aí chegava outro motorista e ia ficar todo mundo no mesmo lugar. Aí foi a hora que a gente falou, a gente sentou e falou, Marcelo, a gente tá precisando de um local grande pra gente poder receber nossos investidores, e motoristas e tal. E como é que a gente vai fazer isso? E aí foi que a gente foi fazendo as Dá até contas aquele e friozinho na tal. barriga, né? É. A gente vai gastar Aí, isso. eu acho que Não, a gente ia Horrível. procurar os locais para alugar, era tipo, que a tendência que tem que ser um lugar que tem um escritório e tem um estacionamento. O galpão de 10 mil, ai, meu Deus do céu, o aluguel é 10 mil por A gente mês. fez as Aí, contas rapaz, e melhor é construir. melhor de construir. E deixar pra dona depois, né? É. Não tá lá, vai ficar pra ela. E o momento mais foda, assim, dessa jornada? Eu acho Que vocês De comemoraram, bom? assim. É, claro. pô. não. Foda é bom, pô. Então, né? Aí eu acho a inauguração da nossa sede também. Foi o mais difícil, mas também foi o mais gratificante, que eu me lembro que quando acabou assim à frente, Marcelo, a gente parou em frente, a gente olhou assim, olhou um pro outro, falou, cara, não acredito que a gente chegou até aqui, pô, depois de tanta coisa, de tanto sacrifício, de ninguém acreditar na gente, de tanto prejuízo, e a gente foi, e agora a gente tá aqui na nossa sede própria, com o nosso nome. Acho que foi o momento que eu mais me orgulhei, assim, que eu fiquei, porra, agora a gente vai chegar longe. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Acho que foi também nossa sede Bom própria. demais. Valeu, Ricardinho. Massa demais, né? Eu poderia só explicar uma coisa que eu Claro. queria falar para ficar registrado. Claro. É porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem um sistema próprio, uma ideologia própria de trabalho na LA, onde a gente criou esse sistema para que as três partes pudessem ganhar dinheiro. Então, na LA, né, nesse sistema de gestão, é investidor, motorista e LA. E a gente tenta manter um equilíbrio para que todos possam realmente ganhar dinheiro e todos possam estar aí multiplicando seus patrimônios. Inclusive, a gente tem um desenho na empresa que é um círculo, a gente coloca LA em cima e embaixo, investidor e motorista do outro. E a gente tenta manter um equilíbrio econômico entre todas as partes para que todos possam ganhar dinheiro. Então lá a gente não tá para fazer milagre, a gente não promete milagre aos investidores, a gente não promete que você vai ficar rico do dia para noite. A gente promete que a médio e longo prazo a gente vai conseguir multiplicar o seu patrimônio através da alocação de carros, certo? Mas para isso a gente também precisa fazer com que o motorista de aplicativo ele ganhe dinheiro, certo? Então por isso que você até perguntou, tem demanda? Para a gente tem, porque o motorista sabe que a gente não vai
A gente vai cobrar o preço justo para que ele possa pagar o aluguel e esse aluguel possa ser repassado para o investidor. A gente não vai cobrar preços altíssimos para que ele atrase o aluguel, que ele não consiga cumprir com suas obrigações. E a gente vai conseguir entregar esse resultado formidável, que é na casa dos 3%, 4%, muito melhor do que esses mercados convencionais, como aluguel de casa, de imóveis, né, investimento em mercado imobiliário, por exemplo, certo? E a médio e longo prazo. Então, a ideologia da empresa é essa, né? Esse ciclo entre que a LA faz a gestão desses ativos, consegue entregar um resultado formidável para o investidor na casa dos 3%, 4% e consegue também entregar para o motorista de aplicativo um carro decente para que ele possa estar construindo renda e mantendo a sua família de forma digna. Pô, muito bom, velho. Muito bom. Parabéns, turma. Massa. Obrigado. Espero que perdurem várias e várias sedes. Acho que vai ser um ponto de virada aí, viu? Esse aplicativo, tecnologia e etc. Vai ser um ponto de virada. É uma coisa que realmente a gente já precisava e agora vai. Porque tudo é capital. Tecnologia é caro. Tecnologia é caro. Valeu, Ricardinho. Valeu demais. Show de bola? Valeu. Show Uma hora de bola. cravado? Cravadíssimo. Turma, sou Bruno Oliveira. Estamos aqui praticamente toda terça-feira, às 17h37, lançando um novo episódio do Foguete Sem Ré. Não esqueça de ler esse QR Code que está na sua tela. Ficou durante todo o episódio aqui na tela. Inclusive, se você clicar também no link que está na descrição deste vídeo, se você estiver no YouTube, ou do áudio que você estiver ouvindo no seu Spotify, na sua plataforma de música, você também vai poder entrar na comunidade da Dux, nossa escola de empreendedorismo, que está capacitando empreendedores e empreendedoras que queiram e precisam sair da teoria e precisam de suporte, ajuda e de mentoria para colocar a mão na massa e alavancar os seus negócios. Sou Bruno Oliveira, estamos aqui desde 2022, produzindo muito conteúdo bacana para você que é empreendedor. Espero que esse episódio também tenha te inspirado, assim como me inspirou, e eu tenho certeza que inspirou meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá. É isso, turma. Valeu, obrigado. Fui.